Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui essa noite, a convite da AMIB. Meu nome é Rome Zacarias e eu sou neonatologista pela Faculdade de Medicina da USP São Paulo. E hoje estamos aqui na nossa especialidade de neonatologia para falar de um tema super importante. E temos uma convidada muito especial, que é a Valusa Gonçalves Ferri, que é professora associada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ela vai falar de um tema, miocárdio neonatal no alvo, né, avaliar para salvar, a importância da monitorização, né, miocárdica, principalmente nos recém-nascidos críticos. Valusa, muito obrigada e vamos lá. Pessoal, boa noite. É um imenso prazer estar aqui iniciando esse trabalho na MIB. Eu e a Rome somos componentes do comitê de AMIB-NEO, que a MIB tem intensificado esse ano o trabalho em intensivismo neonatal. E nós estamos na MIB, eu, Rome, Rita e outros colegas que vocês vão conhecer, para trazer esse conhecimento, para capilarizar esse conhecimento de intensivismo neonatal, né? Que cada vez é mais importante para o neonatologista, uma vez que nós temos esses grandes desafios nas nossas vidas aí durante o trabalho. Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Eu vou dar 50 minutos de aula e depois nós podemos ir para as perguntas. Bem, nós vamos falar de um tema que provavelmente vocês nunca ou pouquíssimos ouviram falar em neonatologia, né? Porque quando a gente fala de cardioneo, o que que o pessoal realmente pensa? Pensa em neonatos com cardiopatia. Mas o que nós vamos falar e o que nós estamos trabalhando passa longe da cardiopatia neonatal. Então, eu quero deixar claro que esta aula se refere a crianças sem malformações anatômicas cardíacas, certo? Se refere ao manejo do miocárdio imaturo que precisa lidar com os desafios de nascer aí prematuramente ou sujeito a alguma intercorrência na ocasião do parto. A primeira coisa que eu quero lembrar, falando um pouco de fisiologia para a gente crescer no tratamento dessa aula, é o tanto que um coração neonatal é imaturo e muitas vezes a gente se esquece desse aspecto. Do mesmo jeito que um pulmão nasce na fase de alveolar, um coração também nasce sem estar totalmente formado. Então, olha essa primeira imagem. A gente vê que um sarcômero aí cardíaco, um cardiomiócito neonatal, ele tem as miofibrilas todas desorganizadas, que é quem faz a contração cardíaca, tem muito tecido conjuntivo fibroso e poucas mitocôndrias que são responsáveis pelo potencial energético dessa criança. Portanto, olha aí, 60% é tecido fibroso e 40% é miofibrila desorganizada. Então, a capacidade, a força desse coração é baixa pelas características neonatais, certo? Só por isso, ele pode estar totalmente saudável e sendo saudável, ele já é mais fraco. Agora, essa coisa de Frank Starling, que nós aprendemos lá quando vimos física antigamente, que usa muito em cardio, quando um coração ele está de adulto sobre um desafio de um choque, ele se dilata para receber mais sangue, para mandar mais sangue para essas células aí que estão precisando
de perfusão. Entretanto, o coração neonatal não faz isso. Ele tem baixa capacidade de distensão. Então, na hora que ele precisa receber mais sangue, ele precisa dilatar, ele não consegue. Então, entenda o seguinte: na sepse em adulto, quando um coração dilata, está diretamente relacionada com bom prognóstico. E no neonatal? O neonatal, vocês vão observar muitas vezes, quando você vê um raio-x de uma criança, em sepse ou assim seja, ou que acabou de nascer, você vê um coração que é muito pequeno. Ali não significa que a PEP está alta, não significa necessariamente que ele está com baixo volume, significa que o coração dele tem tão pouca miofibrila madura que ele não tem capacidade nenhuma de dilatação. Porque para ter a contração, né, dilata como você se tomasse distância para pular. E daí, quanto mais dilatado, com mais força ele bate, igual um elástico. Mas o coração do prematuro não faz isso. Então, quando você pegar um neonato prematuro e olhar aquele raio-x e tiver um coração que é uma bolinha, aquilo provavelmente é uma bolinha de tecido fibroso com baixíssima quantidade de miofibrila. Ele tem pior prognóstico, né? Então, como ele tem baixa complacência, quando ele precisa passar mais volume sistólico no coração, o coração não dilata, o tamanho da câmara sempre é a mesma. Ele tem que acelerar em frequência cardíaca. E para ele acelerar em frequência cardíaca, pessoal, ele precisa de mitocôndria. E ele não tem muita mitocôndria. Daí, de repente, a criança tem uma parada cardíaca súbita, ou a criança morre. Vocês sabem, vocês veem nas UTIs baixando a frequência cardíaca como se fosse acabando a bateria do celular, vai para 170, 160, 150, e para. Isso é um miocárdio que foi esgotado durante o tratamento. Além disso, nós temos outro problema. Os receptores beta, que são os receptores que estimulam a força cardíaca, eles são muito escassos no neonato. Então, você pode pôr amina vasoativa, mas o quanto que ele vai responder depende da individualidade do desenvolvimento dos receptores beta 1 e beta 2 de cada neonato. E você vai ver, então, que ele tem uma capacidade de aumentar a força dele com o uso de droga vasoativa limitada. Em contrapartida, os receptores alfa, que são aqueles receptores que fecham os vasos de músculo liso, são muito ativos no neonato. E ele faz uma vasoconstrição intensa. Então, imagina uma bomba fraca, com pouca capacidade de entrar água, batendo contra um cano muito fino. Isso é um problema. E isso que a gente fala que é pré-carga e pós-carga. Eu gosto muito de fazer analogias para a gente voltar a entender esses critérios, como esse slide aí. O que é pré-carga? Que o pessoal que trabalha com intensivismo neonatal fala: cuidado, vai aumentar a pré-carga, o coração está fraco, não aumenta a pré-carga, ele não consegue. Ou você vai aumentar a pós-carga num coração que está ruim, ele não vai conseguir. Pré-carga. Tem a pré-carga direita, a pré-carga esquerda, né? Uma é dependente ali de cada circulação, mas pré-carga, em linhas gerais, é o quanto enche uma bexiga, quanto chega de sangue no final da diástole ali do coração. E a pós-carga é a resistência que tem para sair essa água da bexiga, né? Então, a analogia é qual é o tamanho do nó para esse coração jogar esse ar, essa água para fora. Isso é representado pela resistência sistêmica. Então, se você usa uma mina vasoativa, né? Porque você leu um fluxograma aí de choque quente, choque frio, choque séptico, que não usa mais isso, tá? Isso não é mais usado.
que você vai fazer? Muitas vezes você aumenta a resistência após carga, você fecha os vasos porque teve um grande efeito alfa, sem conseguir aumentar o efeito beta, o efeito inotrópico, o efeito de força do coração. E daí você simplesmente acha que a criança melhorou a pressão, mas depois de 2, 3 horas a pressão volta a cair numa intensa falência da pressão sistólica que representa a força do coração. Outra coisa que a gente simplesmente desconsidera são as artérias coronárias do neonato. A gente acha, né, na nossa cabeça, e eu incluo antes de trabalhar e me especializar muito em intensivismo neonatal, que as coronárias não importam em neonatologia, né? Muito pelo contrário, as coronárias são importantíssimas também em neonatologia. Então, aí nós temos nessa figura um desenho do miocárdio com todas as ramificações das coronárias. Aí mostra que a origem das coronárias sai do seio aórtico e do seio aórtico esquerdo. E isto é um coração formado. Entretanto, em crianças prematuras, crianças com hérnia diafragmática, existe uma incompetência ou até uma imaturidade das coronárias, e na hérnia diafragmática existe uma malformação das coronárias. Por isso que o menino da hérnia diafragmática pode infartar de uma hora para outra. Como funciona então essas coronárias do neonato que a gente nunca pensa? A perfusão coronariana do coração acontece na diástole, gente, não é na sístole. Então, olha aí do lado direito da figura, mostra aqui um eletro mostrando que a sístole é a contração e durante o relaxamento, que são as duas batidas aí, que vai acontecer a irrigação do miocárdio. Agora, imagina se vocês estão fazendo uma frequência de 190, 200, ou pelo choque, ou porque está com a mina equivocada. Você simplesmente não tem espaço para a diástole, levando a uma irrigação do miocárdio insuficiente e a uma lesão miocárdica que vai parecer de novo aquela criança que fica bem. Ah, mas ele estava bem de manhã, passei bem o plantão, uma noite morreu. De repente, porque infartou, tá? Então, durante a sístole, que o coração aperta, as coronárias fecham pela contração do músculo, tem fluxo reduzido, e na diástole, pelo movimento, a expansão das fibras, acontece a dilatação coronariana e acontece a irrigação aí e o fluxo aumentado do sangue nas coronárias, ocorrendo a irrigação. Lembra que o miocárdio da criança tem totalmente dependência da perfusão diastólica, muito maior do adulto, até pelo diâmetro das coronárias dela. Se você tem uma resistência coronária muito elevada, você mandou adrenalina para a criança em dose alfa ou fechou esse coração, o que vai acontecer? Você simplesmente vai aumentar a resistência coronariana numa diástole curta e não vai irrigar o miocárdio. Portanto, sempre a pressão diastólica tem de ser boa. Não existe mais aquela coisa de conduzir choque olhando pressão média, gente. Não se faz mais isso, tá? Eu não vim aqui falar condução de choque, eu vim falar só de proteção miocárdica. Voltaremos em outra ocasião para falar de choque. Então, o que acontece, gente? Se você tem uma pressão com uma diferença maior que 30 milímetros de mercúrio, tem de ser assim, por exemplo, 60, 30. Se for 60, 20, está horrível.
a diastólica está ruim. Então, quando você vai avaliar diastólica e sistólica, você tem de ir no percentil nas tabelas para aquela idade e tem de ver se a diastólica está no mesmo percentil que a sistólica. Daí você tem uma pressão adequada. Pressão convergente, que é unindo, ou pressão divergente, que é a diastólica baixando, é péssimo, tá? É péssimo. Não pode cair a diastólica. Não podemos deixar a diastólica cair. Então, nós observamos aí também que a frequência cardíaca, como eu falo, uma criança taquicárdica, olha aí, pessoal, ele fica taquicárdico, aumenta o consumo metabólico do miocárdico. Por que um adulto infartado usa beta-bloque, gente? Para diminuir o consumo miocárdico, tá? Para ter uma diástole mais espaçada. E a gente não pensa isso no neonato. O neonato, com frequências elevadas, nós vamos ter de ficar em cima do miocárdio para ver se ele não está infartando. Daí fala, ah, a Valusa está falando tudo isso, mas o que, que isso vai entender aí, vai influenciar no meu manejo do choque? Você vai ver que as drogas que a gente vai colocar quando troponina está alterada é totalmente diferente. Oh, desculpe, eu acho que, né, foi para frente aí. E o que acontece? Um guri nasce, então vamos pensar nas situações que a gente vive. Aí é uma circulação, é mais para vocês tirarem foto, para lembrar que o coração batendo no útero é diferente do jeito que ele vai bater fora do útero. No útero, ele bate contra a placenta, e o que, que acontece? Ele bate concomitante, não insere quando ele nasce. Então, olha o desafio desse coração. Mas eu quero que vocês pensem comigo uma outra coisa. E quando acontece isso? O obstetra fala para você: ó, eu tenho um nenê com diástole reversa, e essa diástole reversa aí, ela simplesmente está ruim, mas eu vou tentar segurar mais. O que que significa diástole reversa? Significa que o coração que bate contra a placenta na veia umbilical não está conseguindo vencer. Então, provavelmente o sangue está voltando da placenta. Diástole reversa, gente, já significa uma falha cardíaca. Não precisa ter centralização da artéria cerebral média para tirar esse bebê. É uma discussão que a gente está tendo muito com os obstetras aqui. E se entrega nenês infartados já quando se entrega um nenê com muitos dias de diástole reversa. E quantas vezes, quando a gente pega um nenê proveniente de pré-eclâmpsia, que já tem muita coisa publicada que prejudica o coração, ou eclâmpsia, ou quando a gente pega um nenê que teve sofrimento fetal agudo, quantas vezes a gente avalia o coração, o miocárdio, né? A gente não avalia. Não avalia. Então, a gente não tem noção de como esse miocárdio foi irrigado e se comportou intraútero. Daí nós vamos ter duas situações que acontecem aqui em Ribeirão. Nós vamos ver a criança que nasce com troponina de 1000, 2000, então o coração foi lesionado na fase final da gestação. E temos crianças que nascem com troponina, nós temos uma aí, hidrópica, troponina de 7, super baixa, mas isso é reflexo de uma lesão cardíaca intraútero. Essa criança em questão que eu estou dando exemplo, ele teve uma arritmia cardíaca, houve toda a lesão miocárdica, e na hora que eu faço o eco funcional, o coração está completamente sem força. Os ventrículos estão sem função, entendeu? Olha como isso vai mudar a droga que eu boto nessa criança. Então, nós temos de pensar no coração. Quando sofreu, o primeiro que falta sangue é o intestino, que é outra coisa que a gente esquece. Depois vai para o coração, depois vai para o cérebro. E quanto a gente tem se preocupado em analisar isso?
Então vamos ver, o que que acontece na diástole reversa? Agora as IA fazem uns desenhos muito bonito, né, você fala o que quer, eles fazem uns desenhos lindos. Esse desenho lindo aí está mostrando que tem a diástole reversa, acontece hipertrofia miocárdica, tem espessamento da parede do ventrículo direito que está batendo, isso aumenta a demanda metabólica do músculo, claro, é um músculo maior, para um coração que não tem coronária suficiente nem mitocôndria, certo? Daí nós temos aquele aumento da resistência, claro, por causa do sofrimento fetal agudo, e tem o fluxo retrógrafo, que aqui mostra na figura, que mostra aí um ultrassom de Doppler da artéria umbilical, o quanto que está voltando o sangue, porque esse coração não está conseguindo bater contra essa placenta, ou porque ele está fraco, ou porque a placenta está com a pressão lá em cima e ele não tem força suficiente, tá? Então, um nenê nasceu devido a uma mãe hipertensa, uma mãe com HELP, você tem de ver se teve hipertrofia miocárdica, certo? O prognóstico desse nenê cardíaco piora. Ele vai ter, então, aumento da pós-carga ventricular, né? Porque a placenta está muito apertada, os vasos, não dá para jogar contra ela. Ele fica hipertrofiado, então vai ter disfunção diastólica, porque um coração grosso ele bate mal e não aguenta que receba muito sangue, diminuindo a pré-carga, a bexiga é pequenininha. Ele se remodela, ficando mais fibrose do que sarcômero, certo? E ele nasce com uma isquemia, porque provavelmente o oxigênio que o miocárdio precisava não foi ofertado para este coração. Então, uma das coisas que chama protocolo de saúde miocárdica é, assim que o nenê nasce, eu vou mostrar para vocês, é colher a troponina 1, tá? Para você ver que o pessoal pensa tão pouco em miocárdio e neonatologia, que aqui até uns anos atrás a troponina era bloqueada para o neonatologista colher, porque achava que nenê não infartava e não tinha sofrimento miocárdico, né? E isso é um equívoco, tá? Da ciência, né? Neonatal. Então, existe, já está comprovado. E a sepse? Então, a primeira coisa que nós vamos ter de triar vai ser crianças que tiveram sofrimento intraútero. Pode ter lesão cardíaca? Pode. E sepse? A sepse, ela destrói o coração. Só que não é a destruição do coração que acontece, como eu te mostrei para vocês no útero. O que que acontece? Como tem muita endotoxina, muito patógeno na corrente, essas endotoxinas levam a uma resposta inflamatória que aumenta as citocinas e eles simplesmente diminuem e fazem lesão miocárdica, aumentando a permeabilidade do coração. Ele leva a uma flutuação da força desse coração, do miocárdio, e o volume ejetado na sístole fica muito baixo. Então, toda criança com sepse, necessariamente, ela tem lesão miocárdica. Portanto, houve choque neonatal, nós temos de ir atrás da saúde miocárdica. Nós pusemos uma droga, nós temos de entender se essa droga, apesar de ter aumentado a pressão, aumentou a troponina e os outros marcadores que eu vou mostrar, porque se aconteceu isso, a pressão está ótima, mas daqui 4 horas está morto, certo? Então, pensem que as consequências da disfunção miocárdica da sepse é redução de débito cardíaco, uma hipoperfusão tecidual, tem um aumento da mortalidade, levando à insuficiência dos múltiplos órgãos e à insuficiência renal que acontece na sepse.
né? Às vezes a gente está assim, ai, tá no P3. P3 é bom, mas você não colheu lactato, não colheu base não colheu troponina, não fez um eco funcional. Quem disse que a P3 para aquele paciente está levando uma perfusão tecidual? Você tem de colher lactato, benzexés, o BIC, para entender se naquele caso, naquela criança, aquela pressão está levando a um oxigênio, uma perfusão adequada dos tecidos. Outra situação de miocárdio, infarto. É raro, mas se acontecer, é morte muito provável, tá? Pode acontecer em tromboembolismo, principalmente em passagem de catéter umbilical. Passou o catéter, teve uma parada brusca, teve uma falta de oxigênio incompatível, de saturação incompatível com o quadro pulmonar, pode pensar em tromboembolismo cardíaco. O que acontece? A outra coisa é a hipóxica grave. Quando o nenê tem uma parada cardíaca na UTI, a gente fica lá minutos reanimando e essa criança volta, vocês acham que o músculo cardíaco não foi lesionado? Lembre então que a posição do catéter é muito importante, porque dependendo onde ele está, ele também pode levar a uma vasoconstrição coronariana, certo? Lembrando que a lesão do nascimento, que é intrauterina, a lesão da sepse, a lesão do infarto, eles são diferentes. Da sepse é uma disfunção global. Do infarto, o que que acontece, pessoal? É uma disfunção pontual, tá? E o que que pode dar? Policitemia, hipercoabilidade, as hipóxias, tudo isso pode levar a um infarto agudo do miocárdio, tá? Então vai levar aquela piora súbita, tá? O infarto acontece piora súbita. Você vai pegar arritmia, vai ter alteração ecocardiográfica e você tem de estar muito ligado no diagnóstico para conseguir fazer, senão você não pega. Então, como é a proposta de avaliação da saúde miocárdica? Será que a gente realiza frequentemente? Aqui na USP de Ribeirão, que nós somos muito focados em intensivismo, né? Nós trabalhamos com 30 leitos de UTI neonatal, a gente trabalha muito, estuda muito isso. Até um ano atrás, a gente não realizava, não pensava muito em saúde miocárdica. Então, olha como esse assunto é novo e é um hot topic, né? Que quando você vai observar na piora súbita, então teve dessaturação, começou a ter manifestação cardíaca, teve bradicardia ou taquicardia, uma parada cardíaca súbita, vai ter de investigar a saúde miocárdica. Entrou em sepse, choque séptico, investiga a saúde miocárdica. E nascimento com Doppler alterado, você vai investigar a saúde miocárdica. Como é que nós vamos fazer isso, gente? PA, frequência cardíaca, exame físico, não detecta saúde miocárdica e nem choque. É de baixíssima acurácia. Eu falo aqui para os residentes, quando eles falam, o pulso, a perfusão tá bom. Isso não significa muito para o intensivista neonatal, porque ele é muito específico e pouco sensível. Quer dizer, quando o pulso estiver ruim e a perfusão estiver ruim, a criança tem 80% de chance de morte, né? Porque quanto antes você pega o choque, a má perfusão tecidual, maior a chance de preservação do músculo cardíaco, evitar a falência múltipla dos órgãos. Então, não seguir pela PA e frequência cardíaca, exame físico, porque se tiver alterado, você está na fase descompensadíssima do choque e para tirar esse neném vai ser difícil, tá? Então, a gente defende a abordagem multimodal, que é ter alta suspeição para aqueles casos que eu passei para vocês, ter a ecocardiografia funcional, e eu vou mostrar para vocês que ecocardiografia funcional não é ecocardiografia anatômica feito pelos cardiologistas, é diferente. Vai ter de monitorizar hemodinamicamente, objetivamente, e saber qual biomarcador colher, certo?
Então, aí, quais são as avaliações? Vamos lá. Para a gente lembrar, gente, que débito cardíaco, que é o que passa dentro do coração, é igual ao volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se o coração é pequeno, ou o coração não está dilatando, não está deixando entrar muito na sístole, né? Está com uma pré-carga ruim, pouco cheio a bexiga, ele vai ter de disparar a frequência cardíaca, o que vai levar essa bexiga provavelmente a não ser bem irrigada. Tá? Então vamos lá. Quais são os instrumentos de triagem? Ecografia funcional é o padrão ouro. Ele não é tão importante para você diagnosticar o choque. Ele ajuda, mas ele ajuda muito para você entender se sua mina vasoativa fez um efeito no seu coração ou não. Então você faz o eco, faz as medidas que eu vou mostrar para vocês. Vocês botam a mina, espera 20 minutos a meia hora. Não esqueçam que se você botou uma mina pela primeira vez, ela já está lá na frente do catéter, então ela vai entrar direto na circulação. Mas se você está botando a terceira opção de amina, que está entrando lá atrás no catéter, para a mina começar a correr, você tem de empurrar tudo para ela começar a entrar na circulação. Porque se ela estiver correndo a 0,2 ml hora que a gente coloca, imagina o catéter tem mais ou menos 1 ml, quantas horas ela vai levar para chegar na circulação? E daí você vai colocando droga, e não pensa que aquela droga que você colocou, como você não fez bolos ali para chegar, simplesmente ela nem tinha feito ainda. Tá? Então são pouquinhas coisas de choque, mas que são importantes. E a troponina 1, ela tem alta sensibilidade para lesão celular, tá? Já tem os trabalhos mostrando que pico de troponina pode estar associado, está associada à mortalidade. Então vamos lá. O nenê pode ter uma troponina elevada em comparado ao adulto? Pode, mas acima de 70 os trabalhos falam que já está ruim. Mas se o nenê nasce com uma troponina, por exemplo, de 600, e no outro dia, que a gente colhe a cada 24 horas, tá? Ela está 500, excelente, ainda está alta, mas reflete uma boa evolução. Agora, se o guri nasceu com uma frequência cardíaca, uma troponina de 70, na outra, 24 horas, está 300, entendeu? Está horrível. Vocês entendem? Está menor que o outro, mas está uma evolução pior. Então, a gente fala que o que faz diferença é a evolução do mesmo paciente, chama clearance de troponina. E o tal do ProBNP? O ProBNP, ele só sobe quando o ventrículo direito está fazendo tá muito dilatado, sabe? Ou porque está um broncodisplásico, então ele é bom para determinar a broncodisplasia, ou porque você está numa hipervolemia. Então, a gente só colhe em hipervolemia, tá? Uma coisa nova que nós já pedimos e vamos testar aqui, que a gente tem sido um hub de tecnologia, é a cardiometria elétrica, tá? Que é a impedância elétrica. Saíram uns artigos recentes, que é igual uma tomografia de impedância elétrica pulmonar, que mostra que tem boa correlação com a ecografia e não precisa do ecocardiografista, alguém que saiba fazer. Você consegue ali continuamente entender volume sistólico, resistência vascular. Então, essa é uma tecnologia aí do futuro que o pessoal tem falado, que é o, entendeu? Focus, que eles têm chamado, e é uma tendência aí para entrar na monitorização cardíaca. E eletrocardiograma, pessoal, a gente quase não faz no neonato, mas é importante, depois que tiver um evento, uma lesão miocárdica, a gente fazer um eletrocardiograma, porque os nós que disparam eletricidade podem ter sido afetados, certo? Então é muito, muito importante, tá? E o lactato e gasometria é a triagem, né? Você acha que a pressão tá limítrofe, tá até um pouco hipotenso. Esse é o conceito de hipotensão permissiva. Mas daí você colhe lactato, tá bom. Você colhe benzex, tá bom. Você vai permitir aquela pressão mais baixa. Você não vai medicar a pressão. Você vai medicar o conjunto da pressão com o lactato e o benzex e o bicarbonato. Por quê? Porque lactato, benzex e bicarbonato, ele denuncia se está faltando oxigênio para a célula,
e a célula está fazendo respiração anaeróbica. Então, se você está com uma pressão no P3, como eu falei, lactato, benzex ruim, cara, pode subir essa pressão. Alguma coisa ou pode mexer nesse coração. Não está perfundindo. Agora, se você está com uma pressão mais baixa, P3 para baixo, e está tudo jóia, acontece muito ao nascimento, você não vai fazer nada, você vai só seguir a criança, tá? Então, essa é a importância. O que tem de fazer na ecocardiografia funcional, pessoal? A função sistólica global. Então, vai que são os cardiografistas aí que estão fazendo, não são neonatologistas, não é o POCO, é o pessoal da cardio. Você vai perguntar para ele essas coisas que estão nesse gráfico. Quanto está a função sistólica global? Que tem a fração de encurtamento, tem o TAPSE. Você vai perguntar o débito cardíaco, que é mais difícil de ver em criança, tá? O pessoal fala em fração de ejeção, mas não é muito bom, tá? E você vai avaliar os shunts, pressão pulmonar, que tem que tomar muito cuidado em prematuro, se tem regurgitações. E olha aí, então, mais explicitado, nós temos de avaliar fluxo e débito do coração na ecocardiografia funcional. Temos de avaliar as dimensões das cavidades, que chama a fração de encurtamento aí é muito importante. Temos de avaliar a velocidade de deslocamento, certo? Ou melhor, a distância percorrida dentro desse fluxo do coração, a velocidade do Doppler tecidual, e em neonato é muito bom e é muito legal a gente ver a deformação, tá? Você pergunta aí para o ecocardiografista, como está aí a deformação do miocárdio, do coração? Não vou falar que nós não temos tempo para isso tão profundamente de ecocardiografia, mas o comitê Amibnel vai trazer só um ecocardiografista neonatal para falar do pó. Então, vamos lá. O que é positivo para lesão miocárdica? Fração de ejeção reduzida, encurtamento diminuído, débito cardíaco estimado sempre abaixo do normal, redução da TAPSE indicando comprometimento aí dos ventrículos, insuficiência principalmente do direito, né? Insuficiência tricúspide moderada com estimativa de pressão pulmonar elevada, evidência de disfunção diastólica ou enchimento ventricular inadequado e shunts patológicos como um grande PCA. E quando fala de PCA, gente, para o intensivista neonatal, o tamanho é importante, mas não tanto. Eu tenho de entender do fluxo. Então o cara vem para mim e fala assim: o PCA tem 2 milímetros e vai embora. Pô, mas o fluxo é o quê? Direita, esquerda, esquerda, direita. Isso vai interferir em toda a sua condução, certo? Outra coisa também que o neonatologista não tem trabalhado e nós temos de voltar a dominar essa arte é entender o eletrocardiograma, tá? Isso falava que o nenê não tinha alterações de repolarização porque ele não tinha o feixe de risco completo. Já se sabe que isso não é totalmente verdade e que o eletrocardiograma pode dar várias é, é, ideia do comportamento cardíaco aí. Então, ele é muito importante. Lembrando que o infarto do miocárdio tem um supradesnivelamento de ST, e esse é um eletrocardiograma de um neonato, tá? De uma publicação que mostra aí perdendo a onda P e um supradesnivelamento, tá? Que mostra que ele infartou. Então, parada súbita, piora súbita, vai ser igual troponina, lactato, gasometria, bicarbonato e eletrocardiograma e o eco funcional, tá? Se você tiver a tomografia cardíaca, claro que vai fazer aí, né? Mas ainda não está muito disponível, tá? Tem um aparelho no Brasil, mas não está disponível. Então, aí, ó, casos mostrando que nenê pode infartar. Esse aqui propõe um algaritmo em nenê infartado, tá? Que o tratamento é totalmente diferente, mas existe. Este outro, todos esses artigos também reportam mortalidade devido a disfunções
miocárdicas por infarto, certo? Então, eles falam que é raro, mas o que eles têm discutido é que talvez não seja raro. O que acontece é que ele não é bem documentado porque o neonatologista não desconfia, tá? Ele tem altíssima mortalidade. Então, a cardiometria elétrica aí que eu falei para vocês, a bioimpedância, os artigos que estão mostrando que eles veem aí como uma opção de monitorização neonatal. Esse artigo é de 2025, da European Journal Pediatrics, e mostra simplesmente esse aparelho. Aqui no Brasil tá disponível o ICOM, principalmente, tá? Não é um aparelho caro, e olha como fica. Tá vendo o neném monitorizado? Tem 4 monitores nele, fica o tórax livre e ele pega todo o comportamento, o desempenho cardíaco, tá? Mas é uma tecnologia que tem muito potencial, mas ainda nós não testamos para falar se ela realmente atende ou não, tá? Nós esperamos estar testando brevemente. Então, a PA, gente, só a PA, eu queria lembrar uma coisa para vocês. A PA não tem validade se não for bem medida. Se o manguito não tiver 1/3, se for aqueles manguito velho que a enfermagem bota um esparadrapo, aquilo atrapalha a pressão. Se ela mexeu no nenê, trocou fralda para depois medir a pressão, não é a pressão correta. E se ela mediu dos 4 membros até que ela fala: "Ai, finalmente peguei uma pressão". Não, tá? Não é a pressão, certo? Muita atenção. Então, a nossa equipe de enfermagem tem de ter um treinamento em monitorização cardíaca. Quando triar? Nós sabemos, então, alteração do Doppler, asfixia perinatal, sepse tardia e pós-parada. Necessariamente, se você tiver isso, se acontecer isso aqui, vai ser feito ecocardiograma funcional, vai ser colhido troponina, vai ser colhido lactato, com benzexés, com bicarbonato. Esse é a avaliação que vocês vão fazer, certo? Então, qual é o critério clínico? Uma criança que está bem, uma criança que não tem nenhum dos preditores. O que é que reflete clinicamente que pode estar ocorrendo uma alteração miocárdica? Taquicardia persistente, o tempo de enchimento capilar subitamente fica prolongado, uma dificuldade ventilatória desproporcional, de repente a criança ficou pálida, né? Perdeu temperatura nas extremidades ou teve alterações térmicas muito bruscas de repente. Isso são sinais de falência de miocárdio clínico, tá? Então, o que nós temos de fazer? ECG seriado, ecocardiografia e os biomarcadores, tá? Lembrando que também tá tocando o choque, começou a hipotensão refratária à droga, tem de ver se esse miocárdio não faliu, não infartou. Começou a ter arritmia, começou a ter hipóxia e queda súbita da função ventricular, pode ir atrás de lesão miocárdica, tá? Os parâmetros, então, de lactato é acima de 3 e base excess a gente usa aqui -5, mas menor que -8 já é muito grave, certo? E essa, né, tá meio repetitivo esses slides, essa é a avaliação multimodal que vocês devem fazer. Nesse slide está completamente resumido. Quais são os... Você fez tudo, e daí você vai avaliar pelo ecocardiograma o tal dos fenótipos hemodinâmicos neonatais. Eu vou falar porque eu vou falar de amina vasoativa nesses últimos 10 minutos de aula, tá? Então, esses fenótipos hemodinâmicos neonatais são esses 4 que estão exemplificados aí. Então, sabe aquela coisa que fala choque sepse, eu trato do jeito, hemorragia craniana eu trato de outro jeito? Não existe mais. A gente sabe que uma criança pode ter duplo fenótipo ou ser mais de um fenótipo hoje, amanhã mudou para outro fenótipo. Então, a caracterização de cada fenótipo que vai indicar que amina você vai tratar.
E olha como é que eu estou caracterizando o fenótipo nessas figuras. Eu tenho os marcadores clínicos, que lembra que pode estar presente ou não, eles são muito ruins. Olha o ecocardiograma marcando aí os fenótipos hemodinâmicos. No choque vasoplégico, tem câmara cardíaca normal dilatada, função sistólica preservada, porque o problema é vaso, e o fluxo abundante nas veias sistêmicas, né? E vamos lá, vamos mudar então para um choque hipovolêmico. O que você vai achar? No eco, câmara cardíaca pequena, o ventrículo tentando bater muito, porque já que não tem volume sistólico, ele teve de aumentar a frequência cardíaca, está batendo palmo o ventrículo, e a veia cava, o índice de colapsibilidade da veia cava completamente ruim, né? Ele pode falar, precisa de volume. Assim como a disfunção miocárdica, que quando você faz, você olha e o coração está batendo fraco, com uma fração de ejeção ruim, as câmaras já podem estar até dilatadas, ou na hipertensão pulmonar, que você vai ver as deformidades aí das câmaras direitas pelo aumento da pressão, ok? Então é isso, desse jeito, que é uma passada por cima aí para vocês entenderem que esses fenótipos que determinam o tratamento. O que é o tratamento da lesão miocárdica? Nós temos de dar oxigênio para o miocárdico, tá? Temos de manter uma diástole boa, temos de ajudar pré-carga e pós-carga. E qual é a droga que vai entrar se sua troponina estiver elevada? Não vai ser adrenalina, não vai ser dopamina, vai ser dobutamina ou milrinone, certo? Então, são as drogas que se sugerem, claro que é uma sugestão, que facilitariam a irrigação coronariana, tá? Olha a dobuta voltando, olha a dobuta voltando. Então, você está com o coração, que a criança veio do útero, acabou de nascer, ele está chocado. Se você for ler os guidelines de choque de transição, aí você vai ver que tinha de pôr adrenalina. Mas aí você colheu a troponina e fez um eco funcional e viu que tem uma disfunção cardíaca. Não coloque adrenalina, você vai colocar dobutamina, tá? Quando colocar dobutamina ou milrinone? Dobutamina com pressão normal, milrinone, ou desculpa, milrinone com pressão normal, dobutamina se a pressão estiver mais baixa, tá? Então, a gente vai usar adrenalina se precisar, lembrando que cada criança trabalha de um jeito, em dose baixa, certo? Até 0,3, porque acima de 0,3 a dose é alfa, adrenalina até 0,3 é dose beta, tá? E qual é a droga que chega com tudo nas crianças com lesão miocárdica para fechar o vaso? Noradrenalina, tá? É o que se usa muito em adulto, né? Eles usam muito noradrenalina nos infartados, tá bom? E a gente sabe que ela tem uma ação alfa ali, mas não age tanto em coronárias nem em vasos pulmonares, tá? É a droga da hérnia diafragmática, é a droga das lesões miocárdicas. E esse algoritmo, você pôs a droga, tem certeza que ela chegou na circulação. Daí você faz a ecocardiografia funcional seriada, para você ver se ela fez efeito ou não. Porque isso é uma orientação de primeira entrada. Se ela vai funcionar ou não, pessoal, nós vamos ter de ver, né? Com lactato, bicarbonato, exames de 6 em 6 horas. Essa coisa de fazer coleta mínima em criança chocada não é coisa de intensivista. Não é intensivismo neonatal. Criança chocada é igual exame de 6 em 6 horas. Ai, mas eu vou fazer ele ter anemia. Tudo bem, o contraponto é a morte. Então, nós vamos colher, certo? E seguir, então, aí quando entra. Medidas adicionais, gente, não adianta ficar fazendo droga e essa criança ter alguns controles, assim, totalmente ruins. Por exemplo, você está tocando aí um choque grave. Daí você bota uma parenteral com muito aminoácido. Pelo amor de Deus, nós vamos vir aqui só para falar de nutrição para paciente grave e neonatologia. Mas não me põe com uma criança em plena instabilidade hemodinâmica uma parenteral. Ele vai fazer balanço nitrogenado negativo, ele não usa os aminoácidos, tá? Otimize a glicose. Se você todo dia numa criança grave, você tem de ver quanto você está dando de caloria.
né? Lembrando, aminoácido 9 calorias, glicose 6, você tem que fazer a conta, tá? E jejum, né? Pelo amor de Deus, jejum. Sonda aberta, porque o intestino é a primeira coisa que falta sangue, tá? Quando tiver em manejo hemodinâmico, certo? Então, pessoal, você tem de dar de 100 a 120 calorias. Tem de manter o cálcio bom, o magnésio bom e o potássio bom. Senão, esse miocárdio vai entrar em falência por disfunção metabólica e hidroeletrolítica. Essa criança tem de estar sedada para diminuir a demanda e o estresse adrenérgico, certo? Então, é sedada, por exemplo, muito sedada? Não, você vai e usar as escalas de sedação, seja Comfort, o que for, para ser sedada adequadamente. Aqui a gente usa fentanil, os opioides, não usa midazolam, tá bom? E daí é outro assunto aqui que não vem ao caso. Evitar o controle, né, evitar as flutuações térmicas. Aqui, depois de infartos, de paradas, a gente tem feito CDT, que é uma coisa que é controle direcionado de temperatura. Você mantém a temperatura da criança 36 graus, tá? É uma coisa que você pode fazer, que eu fazem também em adulto e pediátrico, tá? O suporte hematológico, essa criança tem de ter hemoglobina boa e a ventilação tem de estar boa. Então, você tem de garantir que esse pulmão não está atrapalhando aí a pós-carga do ventrículo direito, certo? Senão você vai entrar em falência. Agora, uma coisa que não se falam, que isso na faculdade, na residência, eu sei que era uma coisa assim horrorosa, mas é muito importante para o choque. A famosa curva de dissociação da hemoglobina. O que que significa isso? E olha como é importante. Você tem uma criança em acidose durante o choque, está 7,1 e daí está com potássio de 5. Você está extremamente nervoso com isso e começa a fazer bomba de potássio para tirar o potássio porque acha que vai subir. Só que você esquece que a acidose ela dissocia aí o potássio, entendeu? Ela tira o potássio da célula. Na hora que você corrigir a acidose, o potássio vai entrar na célula, cada 0,1 desce 0,6 de potássio, e daí você vai ter uma parada cardíaca por hipopotassemia. Não corrija potássio, não diminua potássio antes de fazer essa correção. Criança chocada com potássio alto é normal. Não é hiperpotassemia. Se você fizer a bomba de insulina e depois corrigir a acidose, vai ter parada por hipopotassemia. Uma coisa, então, importantíssima do choque que eu vejo que se faz. A outra coisa, você deixa o PCO2 da criança super baixo. Que acontece? Olha aí a analogia. A célula está cheia de hemácia. Quando você dissocia, desvia a curva da dissociação de hemoglobina para a esquerda, que acontece? A tampa fica enferrujada, ela não libera oxigênio. Então, a criança vai estar saturando ali 100%, mas com o lactato estourando, mostrando uma perfusão tecidual ruim. Claro, a sua curva está lá desviada para a esquerda, porque você tem um CO2 baixo, você está muito hipotérmico, e não vai liberar oxigênio para a célula. Tá? O que faz liberar oxigênio para a célula? Quer dizer, a minha hemácia está cheia de oxigênio e vai realmente soltar para o tecido. É o desvio para a direita, tá bom? Você tem então de aumentar o CO2, a acidose até libera um pouco na primeira fase, temperaturas mais altas, tá? Não esqueçam de avaliar no choque, que isso altera muito. No choque, desvia muito a curva para a esquerda. Anemia desvia a curva para a esquerda, tá? Queda de temperatura que tem durante o choque. Fiquem atentos com a entrega. Vamos aplicar diariamente. Quando suspender o protocolo? 48 horas de estabilidade clínica e hemodinâmica, biomarcadores em queda e normalizando, ecocardiograma em melhora, tá? E daí ele sai do protocolo e não precisa ter mais as usagens diárias dos biomarcadores e da troponina. Como é o prognóstico dessa criança? Eles mostram que quem não morre e é bem tratado pode ter aí uma regeneração boa, mas olha, terminando a aula,
o que a gente talvez não se atente nosso follow-up de prematuro? As grandes repercussões na vida adulta dessas lesões miocárdicas que acontecem no período neonatal. Então, já se sabe que o adulto que nasceu prematuramente, ele pode ter mais hipertensão arterial sistêmica, ele pode ter mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ele tem doença arterial coronariana precoce, ele pode infartar mais rápido e ele pode ter cor pulmonar e disfunção de VD, certo? Então, o segmento ambulatorial, toda criança prematura tem de medir pressão, tá? Toda criança prematura tem de fazer ecocardiografia periódica, pelo menos nos primeiros anos, uma por ano. E tem de ver controle de peso, o perfil lipídico, porque ele pode infartar, a coronária não se desenvolve bem depois que nasce, a síndrome metabólica que pode levar aí às doenças coronarianas, certo? Então, muita atenção no segmento da criança, certo? E aí, a nosso trabalho de CardioNel, eu não tenho foto da nossa equipe, né? Peço desculpa a eles, mas é uma equipe muito competente e adequada. Bem, foi uma visão geral, né? Não foi muito pormenorizada, mas eu gostaria agora de abrir para as dúvidas, se houverem. Olá, Valusa, excelente aula, parabéns. Acho que trazer esse tema, nesse enfoque, olhando para o coração, para o miocárdio neonatal, acho que traz para a gente pensar e começa a haver discussões olhando de uma forma mais centralizada. Eu acho que cuidar do recém-nascido e principalmente do prematuro é um desafio, né? Você trouxe vários pontos aí que eu acho que estou vendo algumas questões já aparecendo, a gente já vai falar. Mas só para a gente entender o quanto tudo isso que você trouxe, que você falou, e o quanto é importante no intensivismo neonatal e o quanto é difícil quando a gente compara com o intensivismo pediátrico e adulto, pela falta de material, pela falta de equipamento do tamanho adequado, né? Muito diferente. A gente não tem um Swan-Ganz, a gente não tem uma medida de pressão de artéria pulmonar e a gente acaba tendo que lidar com outras avaliação clínica e tudo que você trouxe, tentando interpretar e tentando captar mais precocemente qualquer instabilidade do recém-nascido para que a gente possa tratar prontamente, né? Então eu vou agora tem algumas perguntas no chat e aí eu vou direcionar e quem quiser, quem estiver assistindo e tiver dúvidas e quiser mandar aqui as perguntas, a gente vai estar abrindo para discussão, contando aí um pouquinho da experiência, né, Valusa, e acho que eu posso ajudar também. Então, vamos lá. A primeira pergunta: entendendo que a associação entre níveis elevados de troponina e a maior necessidade de suporte inotrópico está relacionada a maior mortalidade e maior incidência de hemorragia peri-intraventricular grave. Quais os valores de referência aceitos para prematuros extremos? Nós, nós não temos ainda, nós vamos usar, não temos valores para prematuro. Existem discussões, né? O pior dos prematuros extremos, pessoal, abaixo de 25, 26 semanas, eles não entram nem nas recomendações dos guidelines. Se você pega, vi uma palestra muito legal, um congresso europeu, e eles avaliaram toda a bibliografia dos guidelines, tanto do WILCOR, tanto quanto da reanimação neonatal, tanto quanto do SDR, e nenhuma das bibliografias englobam as crianças abaixo de 25 semanas, né? Então, imagina, até o que a gente faz, a gente não sabe para esses extremos. Agora, vamos pensar de 28 semanas. Eles falam acima de 70, tá? Acima de 70. Mas a criança pode nascer com uma troponina elevada e melhorar. Então, como tudo em neonatal, como a gente não entende direito, a gente vai falar o clearance é melhor que o número absoluto. Então, o lactato, ele sobe porque é importante subir ao nascimento. O que vai determinar
O lactato, você vai determinar o lactato, mas o lactato depois de 24 horas, como ele se comportou. Então, se você tem dúvida, mas você fala, ah, sim, fica difícil, eu vou ficar 24 horas sem fazer intervenção miocárdica? Não, você vai fazer a avaliação multimodal. Então, nasce com uma troponina alta, mas a criança tem um ecocardiograma bom, a criança tem uma pressão adequada, a criança tem um lactato bom, uma gasometria sem benzexés alterado. Simplesmente você não vai entrar com a mini e você vai observar, certo? Lembra que a gente só maneja choque quando tem respiração anaeróbica. Então, só quando você tiver sinal que está faltando oxigênio por tecido, que é caindo bicarbonato, lactato aumentando, benzexés negativando, tá? Não sei se respondi. Acho que sim. E acho que você falou um ponto importante, que muitas vezes esses valores vão diminuindo com o tempo, né? E depois de um mês, 2 meses, eles também têm uma tendência a ter valores mais baixos. E tudo que é relativo é mais fácil de interpretar, né? Então, se você tem um aumento súbito, aí você também tem que desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo, Sim. né? A troponina tem sido muito estudada em neonatologia, gente, e já tem demonstrado que ela tem boa correlação com o prognóstico, tá? Uhum. Então, já tem muito trabalho sobre isso aí, e nós temos de colher. Nós temos de colher, porque você vai começar a colher, o pessoal aí na sua unidade vai falar: ai, não colhe, ai, tá trazendo isso do pediátrico. Não, já tem no neonatal, hein? Bom, próxima pergunta. Qual deve ser o intervalo do ECG seriado, eletrocardiograma? Você faz o primeiro, se tiver normal e não acontecer piora das enzimas, nada, você não precisa fazer mais. Se você tiver alteração ou alteração metabólica ou qualquer alteração, você vai fazer a cada 24 horas. Perfeito. Outra pergunta em relação aos valores de glicemia que são tolerados, até que valor, né, são tolerados no choque? Essa é uma ótima pergunta, né? Então, a gente tolera altos valores de glicemia, a gente estava até discutindo recentemente isso aqui, tá bom? Mas a gente tem tolerado glicemias de 120 a 160 tranquilamente. Quando chega em 180, a gente faz glicosúria para ver se está tendo perda urinária, tá? Não pode você chegar com uma criança neonatal, está dando simplesmente 60 calorias quilo dia, com destro de 90 e achar que está bonito. Isso aí é fazer um prematuro, magrelo, correr uma maratona em jejum, né? Então, olha a nutrição do paciente grave. Dalusa, aí é uma pergunta minha. Vocês fazem ecofuncional no serviço e como que é o protocolo de vocês em relação à análise inicial e segmento desses bebês pós-nascimento? A gente faz o eco funcional, então a gente, como tem trabalhado há muito tempo disso, a nossa mais de 50% da nossa equipe aproximadamente já faz eco funcional. Então, como a gente fica em 4 neonatologistas de plantão aqui, né? Geralmente um vai saber fazer eco funcional. Existe situações ainda que fala assim: tem alguém hoje de plantão que sabe fazer eco funcional, por exemplo, no final de semana, né? Vai ter ainda a situação aqui, como nós estamos em implementação, isso eu quero falar a realidade para vocês, para não achar que é assim que funciona nada. Ou a gente liga para alguém, para o Luiz, que é o chefe lá, e fala, vem aqui fazer, né? E vai entrar de plantão, chega mais cedo, ou a gente vai só nos biomarcadores, né? Mas geralmente, Rome, eu tenho de Uhum, investir no POCUS. Então, nós montamos um curso de ecocardiografia funcional, que fica na nossa plataforma educacional, que chama Moodle, e uhum. a gente treina todo o residente em ecocardiografia funcional, né? Então, o residente está de plantão. Quando não tem equipe, o R5 está de plantão e ele consegue fazer também. Tá, e vocês fazem de rotina ou são naqueles bebês que apresentam algum sinal de descompensação para começar drogas ou até para o segmento e De titulação das mães? rotina, não. Um nenê que Hum, nasce, vai para ventilação não invasiva, não está apresentando nenhum
problema, né, de lactato, de biomarcadores, ele não vai ter um eco, né? Hum. Vai ser instável. É, aqui no chat não tem mais perguntas. Alguém mais aqui? Mais um. Aqui, ó, né? Ah, era da Hum. Cátia. Acho que chegou Da uma, né, Kátia, Rô? É. em uma revisão de 2008, a American Heart Association reitera que a dobutamina aumenta o consumo de oxigênio do miocárdio mais intensamente que a adrenalina. Isso não iria contra o uso de dobutamina em isquemia miocárdica? Além disso, por que não usar o delta-PCO2 e extração de oxigênio como marcadores agudos para acompanhar o choque? Vamos Excelente lá. pergunta. Isso é uma grande pergunta, provavelmente do cara que trabalha com intensivismo pediátrico também, ou adulto, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente tinha abolido a dobuta da neonatologia, né? Depois que entrou essa de consumo miocárdico. Até que a gente percebeu na neonatologia que o lusotropismo, né, a capacidade aí de favorecer a diástole que a dobuta tem e que a adrenalina não tem esse lusotropismo, era melhor e era fundamental para o neonato com lesão miocárdica, pelas características de maturidade que eu disse. Então, assim, se for um só choque séptico com tropo normal, se for um choque de transição com tropo normal, ele vai ganhar adrenalina, mas não tem dúvida, né? É adrenalina. Agora, se eu já detecto alguma lesão de músculo cardíaco, eu vou tentar de todo jeito reverter essa má perfusão, melhorando a irrigação do músculo cardíaco durante o lusotropismo, né? Por isso que os artigos mais recentes defendem o uso de dobutamina nas crianças infartadas e a milrinona, né? A gente tem usado bastante milrinona aqui, com bons resultados, né? Quando tem pressão baixa, não adianta, né? Hum. Mas assim, tem usado. A outra coisa que ele pergunta, por que não usar o delta PCO2 e extração de O2 como marcadores agudos para acompanhar o choque? Primeiro que nós não temos meio para coleta, né? Lembra ainda que ele está com o canal aberto, que eu tenho um braço só que vai ser pré-ductal, o resto tudo vai ser pós-ductal. Então, fazer o delta de PCO2 numa criança ainda com mismatching, com ai meu Deus, mismatch, com déficit VQ, né? Com déficit de ventilação, perfusão, pela imaturidade pulmonar, né? Não tem grande correlação, porque um adulto ou pediátrico está com todos os vasos formados, né? Lembrando que o neonatal, ele tem um monte de alvéolo sem surfactante, tem o pulmão todo com chante pulmonar, o que pode aí não refletir direito esses outros marcadores que são bons em outras faixas etárias. Será que eu Exato. respondi? É, Acho que respondeu. E a questão, às vezes, de o local de acesso, o modo de coleta, né? A gente, às vezes, não consegue uma saturação venosa central, porque a criança tem um pique e a gente acaba precisando colher perifericamente, a gente não consegue ter todos esses dados dependendo do tamanho desse recém-nascido, né? E de é. as, Uma, as vias de vo- acesso são diferentes. A gente, sei lá, o sim, nosso hábito é não dissecar todos esses, acabar utilizando o é, pique. O pique, às vezes, a gente não permite os muito finos que a gente faça coletas por ele e a gente acaba é, não tendo esse dado que, sim, se tivesse, a é. gente poderia conduzir melhor aí algumas situações de... É, ótima colocação, Rome, eu acho para a gente falar para o pessoal. A gente, assim que a criança nasce, que tem chance de instabilidade, ele vai receber dois catéteres umbilical, né? Necessariamente. Por Uhum, quê? Porque quando tem o catéter arterial, gente, vocês podem instalar uma pressão arterial invasiva, uhum. tá? Que é muito melhor que a não invasiva, que a diastólica da não invasiva no prematuro é ruim, tá? Então, vocês instalam a pressão invasiva no catéter umbilical arterial, certo? Lembra que vai falar, vai ficar correndo muito volume. Não, dá para montar a pressão invasiva com a bomba de infusão correndo 0,2 ml hora, contínuo, tá? Uhum. Que é uma técnica só dos neonatais, aí dos intensivistas, né? Que a gente pode compartilhar em outro momento,
tá bom? Então, ela vai ajudar. E a gente vai colher dos catéteres aí. Então, uma sugestão: o guri veio instável, veio de um sofrimento fetal agudo, passe os catéteres, vai ajudar na monitorização. Perfeito. Bom, mais uma pergunta que chegou agora. Primeiro, parabéns pela aula, belíssima aula. Estão perguntando, então, a dopamina ainda tem espaço como vasopressor? A dopamina, essas coisas de amina vasoativa sempre é complicado. Eu brinco com meus residentes, o que eu falo hoje pode ser que eu não fale ano que vem, que eu falava, ninguém vai usar dobuta, agora eu chego e falo, é dobuta, né? Então, o que que acontece? A dopamina, ela tinha caído muito em desuso, principalmente pelos dados de UTI pediátrica em relação à imunidade, à interferência hormonal que ela pode fazer, né? Porque o choque, nós não falamos aqui, mas se não tiver TSH funcionando, gente, né? E lembra que durante o choque pode ter um eutiroideu doente. Então, os hormônios tiroidianos acabou a condução do choque. E a dopamina favorece esse desequilíbrio do eixo hormonal durante o choque. Então, tinham se evitado. Vou dizer então que a dopamina vai ser a última droga que nós vamos entrar. Quando a gente tiver uma adrenalina, às vezes você ficou e os receptores beta 1, beta 2 ali não estão respondendo muito bem à adrenalina naquele indivíduo, porque depende da formação intrauterina dele, daí a gente tenta a dopamina, né? Mesmo com todos os riscos que ela tem, certo? Então, tem lugar sim. Mas num choque que não tem lesão cardíaca, nós sempre vamos usar como primeira opção a adrenalina, né? Daí você pode até falar, né, Rome, num choque com lesão cardíaca você nunca vai usar adrenalina? Não é verdade. Eu Não, vou começar com dobuta e com milrinone, mas pode ser que eles não funcionem naquela criança, porque ela vai ter uma avaliação multimodal, isso a gente indica sempre a primeira droga, e eu vou entrar com adrenalina, tá? Então não é proibitivo. sim. E a gente até teve um encontro recente, né, Valusa, onde a gente falou um pouquinho mais dessa questão de droga, entender que sempre essa titulação no recém-nascido, principalmente prematuro, ela é muito fina, né? Ela não pode, a gente não pode exagerar, porque as hipertensões também, a gente tem um risco maior de hemorragia intracraniana, a gente tem que tomar cuidado com under treatment e over treatment, e por isso que Sim. todas essas medidas que a Valusa trouxe, a gente pode usar de parâmetro para monitorizar a resposta, inclusive ao tratamento das drogas, né? Bom, sem mais perguntas, mas eu vou fazer mais uma. Valuza, eu sei que não é o tema da aula, mas quando a gente fala de miocárdio, de coração neonatal, de choque, de tudo isso que você trouxe, não adianta a gente esquecer da interação cardiopulmonar e falar um pouquinho de ventilação mecânica. Então, a gente não pode olhar só para o coração, eu acho que a gente tem que olhar o bebê de uma maneira global. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, exaltando principalmente a questão da ventilação de alta frequência, que a gente entende o quanto que isso pode descompensar ou atrapalhar o tratamento de um choque. Pergunta muito pertinente, Rome. Aqui a gente trabalha muitíssimo com ventilador de alta frequência, mas lembrando que a ventilação de alta frequência não pode ser indicada em crianças que têm sofrimento miocárdico. Não pode. A gente usa ventilação de alta frequência aqui como uma ventilação protetora. O menino nasceu, está com delta menor que 10, uma drive pressure maior que 14, vai para alta frequência. Se ele tiver potencial cardíaco, o que, que acontece que o pessoal dança aí com alta frequência? Espera o nenê ficar péssimo, ter lesão miocárdica e liga a alta frequência. Ele morre, porque um coração doente não aguenta uma alta frequência. Tá? Botou alta frequência, a criança começou a bradicardizar, não está indo irrigação para esse coração, ele está fazendo hipóxica miocárdica, você não está pegando, tira essa VAF. Né? Então, use ela como protetora. A outra coisa que teve até um caso essa semana muito interessante, o menino estava desaturando, FO2 alta, e o pessoal aumentando a PEP, aumentando a PEP, aumentando a PEP, né? Lembrando que queda de saturação não é necessariamente pulmonar. Daí a gente pergunta, quanto é a PO2 da gaso? Ah, PO2 de 85, PCO2 de 40. Ué, então esse alvéolo está recrutado. Não está subindo a PO2, não está subindo a FO2 porque está com shunt pulmonar, não é? É o quê? Provavelmente o coração direito, gente.
Então, um magaso com PO2 bom, um magaso com CO2 bom, a criança precisando de mais FO2, abaixe o suporte. É o coração que não está vencendo a máquina. Do jeito que o NEO, gente, só foca em pulmão, pelo amor de Deus, né? Então, nós não podemos esquecer que desaturações pode ser excesso de máquina, tá? Então, a gente sabe que a ventilação interfere totalmente na bomba cardíaca. Totalmente, exatamente. Acho que não tem mais perguntas. Então, acho que vamos encerrar. Agradecer de novo a Valusa, excelente aula. Eu adorei seus desenhos, as suas imagens, achei Ah, sensacionais, super didáticas e acho que fez um compêndio geral do que tinha que trazer de informação naquele momento. Foi muito bom. Foi muito bom passar aí esse tempo aí com vocês, discutir um pouquinho aí do intensivismo neonatal e acho que daqui para frente tem muitos outros temas aí que acho que a gente podia trazer para fazer esse tipo de encontro e de troca de experiência, solução de dúvidas. Foi muito bom, muito produtivo. Obrigada, Valusa, e acho que eu obrigada, deixo a Romy. palavra para você. Obrigada, Romy, muito, né, pela condução brilhante, como sempre, né? Assim, a Romy é uma pessoa que eu gosto e admiro muito, né? E a gente tem trabalhado pelo intensivismo neonatal, mas eu quero agradecer principalmente à MIB, né? A essa nova gestão da MIB, que teve esse foco no intensivismo neonatal, que entende que o neonatologista tem essa fração dele que é exclusivamente intensivista. Então, eu agradeço, né? Lembrando que nós estamos trabalhando, eu, Rome, Rita, Kátia, Marta e todo um pessoal aí no Abib Neonatal, e vamos trazer mais novidades e mais seminários, né? Isso aí. Tá Muito certo. obrigada, Boa noite, amiga, a então. Um Kátia, grande que acho que está abraço. assistindo aí a gente. E boa noite. Boa noite. Rome, obrigada. Beijo.